Teve um pronunciamento do governo que falou de racismo climático ou racismo ambiental e a galera mais conservadora chiou. Não sem razão, porque uma galera mais progressista usa o termo assim pra dar aquela lacrada mesmo. Mas o conceito ele tem um insight muito relevante. E eu dei um exemplo aqui conversando com a Jennifer de uma reportagem que eu vi quando teve enchente em Berlim, que eles mostraram uma senhora falando assim, isso a gente nunca viu, isso é coisa de África, de América do Sul, não devia estar acontecendo aqui. Mas aqui pode, né? Na América do Sul pode. Na África pode ter enchente. E o que aconteceu no Rio Grande do Sul é algo que joga por terra esse tipo de argumento, que a gente aqui, eu digo a gente aqui, Sudeste e Sul, que o Bibo tá em Santa Catarina, a gente usa pra falar do Nordeste, seca é coisa do Nordeste, e a gente normaliza uma situação subhumana, que é não ter água pra beber, que é não ter como plantar, que é não ter como subsistir. E aí quando isso acontece numa área que a gente estereotipicamente vê como mais rica, mais desenvolvida, e agora essa área, ela vai passar por um processo de reestruturação basicamente do zero, é nesse momento que se essa retórica não cair por terra, temos um problema enorme, porque aquilo que impedia a gente ver problemas que afetavam o nosso próximo e em potencial esse mesmo problema iria me afetar, se nem quando esse problema me atinge eu consigo ter empatia pela situação do próximo, então cara, a solução pra gente construir um caminho de ajuda, de auxílio, seja para o Rio Grande do Sul ou aqui no Rio de Janeiro, a solução é só Jesus voltar, e aí os pré-milenistas e dispensacionalistas estão corretos, o mundo vai ser destruído e a gente vai embora, porque não tem como a gente construir solução alguma, enquanto barreiras como essa continuarem existindo. E são vieses que só ganham algum tipo de confrontamento, às vezes, a custo de catástrofes desse tamanho. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 554. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu já fiz o meu Pix. E eu sou Vitor Fontana e já vou avisando agora que o meu humor está estilo Azaghal hoje. Ih, tá avisado, hein, galera? Ou seja, gente, é só um humor, ele é meio interpretado, não é real, porque o Azaghal é um cara super gente boa. Eu sou Leonardo Cruz e usemos nossos corpos como instrumento de justiça. Muito bom. Parênteses, eu mudei a versão. Falei na ARC antes, mudei pra NVI. É que a gente tá gravando pela segunda vez esse BTcast porque eu esqueci de começar a gravar, mas agora tá tudo sendo gravado, graças a Deus. E, gente, a gente tá aqui reunido, eu, Léo e Vitor, pra trocar uma ideia, né, um papo solto sobre a tragédia que tá acontecendo no Rio Grande do Sul. E eu gosto de falar que está acontecendo, porque no momento que sai esse BTcast pra você, ainda tá rolando. No momento que nós estamos gravando esse episódio, voltou a chover em boa parte do estado, a água não baixou o tanto que tinha que baixar. Quando nós lançarmos esse podcast, ele já vai estar desatualizado, né? Eu até tava com uns números aqui, e vai ser um papo bem livre sobre, né, nossas impressões e tal, mas eu tava com alguns números aqui. Por exemplo, 417 municípios já foram atingidos, praticamente 1,5 milhão de pessoas afetadas. Cara, municípios aí, eu tava lendo uma reportagem, que inclusive municípios, tem um município lá que eles vão ser realocados. Enfim, essa tragédia ainda está acontecendo no Rio Grande do Sul. A água está se movimentando pelo estado, alcançando lugares que ainda não estão alagados. Então, realmente, é algo sem precedentes na história do Rio Grande do Sul. Aqui já vem enfrentando, né? Essa foi a maior, mas já vem enfrentando aí vários episódios de alagamentos e mortes. Inclusive, teve final de 2023, passaram por algo não dessa magnitude. Mas a gente tá aqui para trocar uma ideia sobre tudo isso. E, principalmente, o objetivo desse podcast é instigar você a ajudar o Rio Grande do Sul, caso você ainda não tenha feito. E óbvio, aqui a gente vai te dar motivos para isso e a gente vai te dar uma chave Pix que nós confiamos e que é de segurança, e você sabe que o dinheiro que você colocar lá, ele vai ser direcionado de forma sábia, tá bom? Mas antes, é claro, os recados paroquiais. Nos recados paroquiais dessa semana, galera que é de São Paulo, a gente vai ter um BT Day que vai acontecer aí agora nessa semana, no dia 18 de maio. Vai estar lá eu, Vitor Fontana,
Cacau Marx, Paulo On, Gutierrez e Cíntia Muniz, pensando a teologia do apóstolo Paulo para hoje. Apóstolo Paulo tem uma relevância muito forte no Novo Testamento, né? Muito da nossa teologia passa pelo apóstolo Paulo, então é legal nós pensarmos o apóstolo Paulo para hoje. E por isso, né, esse timaço aí de BTcasters estarão presentes em São Paulo agora no dia 18 de maio, num BTD que vai acontecer no sábado de manhã e à tarde. Então, se programe para estar com a gente neste BTD e tá um precinho bacana, né? Você vai ter aí praticamente 6 palestras, coffee break incluso, e vai ser um momento muito legal de comprar, inclusive, né, caso você tenha condições, livros com, acho que 40% de desconto a gente vai conseguir lá numa livraria. Então, é um momento de reunir os ouvintes do Bibotalk, pensarmos teologia, aprendermos mais sobre Deus e sua palavra. Então, quero convidar você a estar no dia 18 de maio no BTD que vai acontecer em São Paulo. O link está aqui na descrição deste BTcast. Bem, teremos no Rio de Janeiro também na semana seguinte, no dia 25, um BTD falando sobre o fim dos tempos, esperança, e inclusive o Léo, que participa desse podcast, vai estar com a gente lá, juntamente com Kenner Terra e Alcino. Então vai ser um papo sobre fim dos tempos, escatologia, esperança. Vai ser também um BTD muito legal que acontece lá no Rio de Janeiro. Informações também estão aqui na descrição deste BTcast 554 em bibotalk.com e também no nosso canal no YouTube. Beleza? Esperamos vocês nesses BTDs. Vai ter um BTD em Londres, caso você nos ouve aí da Europa, no dia 13 de julho. Estaremos também em Londres, em breve eu trago mais informações. E teremos mais um BTD no Rio de Janeiro, lá em outubro, que tá cedo ainda, e eu falo mais pra frente desse BTD que vai acontecer em outubro, tá bom? É isso, gente. Vamos voltar pro podcast. Galera, vamos lá então. Eu já falei alguns dados no início desse podcast sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, que está acontecendo ainda. E aí surgem várias perguntas de ordens políticas, sociológicas e teológicas, que é mais o nosso métier, ainda que os dois convidados aqui saibam falar também de sociologia e política, porque tem formação na área, né? O Léo formado em História e o Vitor formado na vida e na Barça, né? Decorou a Barça toda quando tinha 12 anos, e o Vitor é o cara que você consegue conversar sobre qualquer coisa e ele sabe um pouquinho de tudo. É uma coisa impressionante. Mas, galera, é o tipo de assunto que eu não consigo nem, assim, saber por onde, até por isso que vem a piada, porque é meio que um nervosismo, né? Vamos começar falando de ajuda, porque o mais importante desse podcast aqui é ajuda, né? A galera precisa de ajuda. Eu espero que você que esteja ouvindo esse podcast já tenha se informado aí na sua igreja, na sua cidade, nos pontos de coleta de ajuda, mas quando se fala em doação, eu queria começar com esse assunto sobre a doação, porque parece que a galera entende que doar é se livrar de coisa velha do guarda-roupa. Então a gente tá tendo relatos de camisas rasgadas, calcinhas suja, gente, sapato, como é que a mulher usa? Sapato de salto alto. Salto alto. Porque gente, realmente, né, é o que tá... Assim, ó, na boa, ainda o sapato de salto alto, velho. Pessoa, pra evitar a lama, o que passou na cabeça da pessoa, né, mano? Não, assim, eu ainda deixo passar, porque... Parece aqueles filmes de Hollywood, assim, que tá tendo um terremoto em Los Angeles e tá a mocinha do filme fugindo de salto alto, que não sai do pé. Não, assim, o sapato de salto eu acho que ainda dá pra passar, porque ainda é um treco que, vá lá, no futuro talvez seja útil. Agora, a camisa furada, gente, pelo amor, né? Eu sei que o ouvinte do BTcast é uma audiência qualificada e não faz essas coisas de jumento. Pensa em alguém que perdeu tudo, tá num abrigo, tá num ginásio. Gente, a tua camisa rasgada, deixa eu explicar, não é nem que vai chegar na pessoa. Os voluntários que pegam aquela camisa rasgada a hora que chega, eles pegam lixo e jogam fora. E aí tem que ter lugar de descarte. O trabalho do cara que tá separando as roupas, porque as roupas chegam tudo junto, né? Então chega P, chega M, chega G, e aí pra fazer a doação pra família tem que separar, tá? O cara ainda tem que separar o item velho, rasgado, a camisa furada, que você não usaria com a tua esposa. Pelo amor. E pior, roupa suja. Uhum. É bem complexo. Porque tem gente sem noção. E de gente cruel mesmo.
mas surreal nessa brincadeira toda. Galera, sobre doação, até um ponto aqui interessante. O Léo falou isso na primeira versão, eu vou roubar a fala dele aqui, depois ele complementa. Mas é que assim, gente, doação é doar aquilo que você gostaria de receber, beleza? Então isso é fundamental. E aí tem o lance também que nessa altura do campeonato, talvez doar roupa já não seja talvez uma necessidade. Eu vou dar um exemplo aqui, o Léo já vai tomar a fala. Por exemplo, a minha igreja, a Onda Dura, tá fazendo uma ação muito legal aqui em Joinville e tal. Mano, eles falaram pra parar de doar roupa, a não ser tamanhos plus size, que é uma demanda. Extra grande, XXG. Extra grande, exato. Ou seja, roupa grande, XXG, entendeu? Então assim, porque roupas normais já tem uma demanda, pelo menos aqui em Joinville, na nossa realidade. Por isso que é importante você ver como é que é a realidade do que, porque às vezes a sua cidade, a sua igreja, tá atendendo uma região, a minha igreja tá atendendo outra região. E graças a Deus pelas igrejas, né, que estão fazendo isso, entre outras associações. E assim, o plus size, Bibo, eu acho que vai continuar sendo uma demanda por um bom tempo, tá? Olha aí. Porque, inclusive, a situação dessas pessoas que são maiores, ou que têm excesso de peso, que estão na obesidade e tal, é uma situação mais difícil porque, de fato, chega menos roupa, e essas pessoas ainda estão vivendo no improviso. Uhum. E tem relato de gente que trabalhando na linha de frente, nas igrejas e nas ONGs e tal, estão vestindo as pessoas com lençol, entendeu? Então, a roupa XXG ainda é uma necessidade, mas sabe o que tu faz, velho? Entra em contato com as pessoas que estão recebendo as doações que você tem pra fazer e compra uma roupa XXG nova pra doar. Entendeu? Você não precisa doar uma coisa que está no seu armário necessariamente. Exato. Veja só que coisa antiga. A Hebe Camargo tinha o slogan: roupa boa a gente doa. Olha aí. Então é roupa boa que é pra doar. Boa. Mas, de fato, existe um problema logístico com roupa. Acho que o Léo sabe explicar isso melhor do que a gente. Então... Todo mundo roubando a fala do Léo aqui da segunda. Vai lá, Léo. Fale você agora, Léo. Não, mas é porque assim, galera, eu tive contato com uns amigos meus que são do Sul, que estão trabalhando de voluntário lá, e eles comentam que, assim, não é que a galera não precise de roupa, né, mas é porque tem o espaço logístico pra você alocar todo tipo de doação. E aí, roupa não sai com a mesma velocidade que sai comida, que sai água, que sai produto de higiene, entre outros que são mais, assim, efêmeros, e aí a roupa fica lá e ocupa espaço que a água poderia estar ocupando, que medicamento poderia estar ocupando. Isso é uma coisa que eu mesmo tenho preocupação pessoal, alguns me conhecem e sabem que eu tenho diabetes. Então, assim, imagina uma pessoa que tem comorbidades tipo essa e que se passa 3, 4 dias sem insulina, já tá numa condição muito ruim de continuar vivo, para além da situação de viver de improviso, tá abrigado numa quadra, numa sala de aula, numa igreja, sem ter segurança alimentar também. Às vezes a gente tem aquele caminhão de roupa que a igreja separa para doar, uns 3, 4, 5 sacos no armário. Essa talvez poderia ser a maior doação que a gente poderia fazer enquanto indivíduo ou enquanto grupo, né, igreja, coletivo, enfim, mas talvez não seja a doação mais efetiva. Então, uma doação menor, mas que seja mais efetiva, ela é mais importante agora. Então, por isso, a importância de estar em contato com a galera que conduz algum tipo de assistência ou tá ali trabalhando no voluntariado. Exato. E aí, Léo, eu acho que assim, é importante a gente colocar um ranking de prioridades aqui, né? Em primeiríssimo lugar, o que você deve doar? Dinheiro. Dinheiro não ocupa espaço e dinheiro se aloca de acordo com a necessidade. Dinheiro é líquido. Exato. Né? Então a liquidez monetária, ela é super importante para que os gestores locais tenham condição de efetuar as compras que são necessárias. Compra de insulina para quem é diabético. Compra de água potável onde precisa ter água potável. Compra de roupa para quem precisa de roupa urgentemente. E as diversas compras que precisarão ser feitas. Então, em primeiro lugar, doe dinheiro para as instituições que você tiver confiança. Se você tem uma instituição ligada à sua igreja na qual você confia, tudo bem. Se não, nós temos o Pix aqui que o Bibotalk apoia. Sim. Né, que é a Aliança Evangélica. Uhum. Então, a primeira coisa é liquidez, é dinheiro. O estado do Rio Grande do Sul, sem essa catástrofe toda, já tinha, antes de tudo isso, uma dívida com a União da ordem de 3,5 bilhões.
instituições, ou seja, liquidez monetária hoje é uma necessidade. Ai, Vitor, me arrependi porque fiz uma doação e fiz no começo da crise para o governo do estado do Rio Grande do Sul. Eu fiz lá o Pix para Banrisul e o Eduardo Leite está dizendo que vai usar esse dinheiro só depois da crise para reconstruir o estado. Você não fez errado, tá? Você não fez errado. O estado do Rio Grande do Sul precisa de dinheiro também. Ah, mas o estado rouba. É verdade que a gente tem problemas de corrupção nos governos. E nesse sentido, talvez agora que a gente está com mais racionalidade, um melhor destino para a tua doação financeira e monetária seja uma instituição que você consiga acompanhar relatórios de transparência. De fato é verdade. Mas é também fato que no período de reconstrução e mesmo nesse período de socorro, muitas ações são estatais e o governo do estado do Rio Grande do Sul tem um sério problema de insolvência sem essa crise. Sem essa crise já teria, tá? Então, se você já fez essa doação lá atrás, no comecinho da crise, pro governo do Rio Grande do Sul, não fique se sentindo culpado, tá? A doação de dinheiro é necessária. Só um pouquinho, Vitor. A gente vai elencar, a gente tá elencando aqui as prioridades e a primeira é o dinheiro. Achei muito legal trazer esse ponto aí, até porque esse Pix do Banrisul, se não me falha a memória, foi o primeiro a circular em larga escala. Foi o Pix que a maioria dos influencers acabou divulgando e tal. Então, assim, poxa, legal, você viu ali a necessidade e agiu, ok? Então, acho que a gente quer trazer um pouco essa consciência, mas agora, é claro, né? Eu acho que a Aliança Evangélica tá lá, entendeu? Tá lá agindo em várias cidades, então agora é bacana você, talvez colocar pra uma emergência do que tá acontecendo agora. Então, se você pode, você já doou 10 pila pro Banrisul lá, doa 10 pila agora pra Aliança Evangélica, ou verifique se a sua igreja não tá apoiando alguma outra instituição. Gente, importantíssimo aqui no que diz respeito a Pix, vá nas fontes originais, tá bom? Não pega a chave Pix de algum amigo seu que compartilhou de alguém e tal, porque infelizmente tem gente usando imagens oficiais e brasões do governo, ou até de influencers, e mudando a chave Pix, tá bom? Então é muito importante que você vá no site da instituição certinho e tal, pegue com o seu pastor, com o seu líder, você que é pastor, pastora, líder de uma comunidade, tenha cuidado na hora de pegar a chave Pix e tal, verifica, né, para quem está indo esse Pix, porque infelizmente temos muitos aproveitadores e assim, é gente maldosa mesmo, que de forma intencional tá desviando a sua doação. Então, a gente tem o Pix da Aliança Evangélica, copia e cola, tá aqui na descrição deste BTcast 554 em bibotalk.com e também no nosso canal no YouTube, copia e cola, né, ou entra no site, a gente vai botar o site também da Aliança Evangélica, se você quiser pegar direto de lá. Então assim, tome cuidado, tá? Tome cuidado. E assim, gente, eu falei 10 pila porque de fato, talvez é 10 pila que você possa doar mesmo, sabe? Talvez é 10 pila. Mas o Vitor falou uma coisa legal na primeira versão desse podcast, tá todo mundo, já que agora roubamos uma fala do Léo, vou roubar uma fala do Vitor. Às vezes você pode tirar um pouco do seu conforto também nesse mês pra poder doar um pouco mais, sabe? Você ofertou, né? Podia dar 10 pila, mas você tá guardando aquele dinheirinho pro seu hambúrguer final de semana, que você vai gastar lá uns 45 pila com uma Coca Zero. Então, quem sabe, pô, esse final de semana eu vou pegar um restodonte, né? Eu vou comer mesmo aqui um arroz com uma carne seca e vou doar, né? Vou ofertar o meu hambúrguer lá pra galera que nem tá longe de poder comer um hambúrguer, né? Teu livro novo pode esperar mais um mês, entendeu? Exato. O público do BTcast é consumidor de livro. Teu livro novo pode esperar mais um mês, cara. Exato. Parada no Rio Grande do Sul é realmente assim, talvez ele fique atrás do que aconteceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Assim, gente, eu sei que... Acho que nem isso. Nem isso, né? Nem isso. Acho que é até maior do que Petrópolis. É maior que Petrópolis. É difícil, né, gente? Como é que a gente julga que é maior? Tudo é uma desgraça terrível. Magnitude. Magnitude. Talvez em números. Não é o sentimento de catástrofe. Isso, é. Porque, por exemplo, eu era moleque, 2007 mais ou menos isso. Teve um ciclone no Oceano Atlântico aqui perto do Rio de Janeiro, trouxe uma tempestade absurda, foi inclusive uma enchente que eu passei quando era criança. Minha casa ficava abaixo do nível da rua. Então, em 10 minutos, meus pais saíram com um saco de documento e bíblia, muito crente. E aí a gente foi pra casa da minha avó. Minha casa foi por água abaixo, né? Morava num sobrado. A minha casa era alugada. Então, a minha casa ficou com nada, exceto as bíblias e os documentos que a gente salvou. E o empadão que ficou boiando em cima da mesa. Foi só isso que a gente sobrou. E assim, não foi
nem de longe o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Mas a sensação que se tinha na época, aqui, Niterói, São Gonçalo, onde eu morei, era tipo, nunca vimos uma coisa desse nível. Era do tipo, região que nunca viu enchente, ver água chegando no teto. Isso foi lá em 2007, tem um tempo já. Não teve alguma coisa em 2011 também? Então, eu ia falar, teve 2010, 2011, aqui em Niterói, tinha um morro que era um lixão, e a galera morava ali, do lado do lixão, Morro do Bumba, choveu pra caramba, e teve um deslizamento, foi uma tragédia. Ano seguinte também, Petrópolis, Friburgo, na Serra Fluminense. E agora, mais recentemente, Petrópolis, ano sim, ano não, tá tendo uma dessas enchentes. Então, assim, em termos de sentimento... Enchentes e deslizamentos. Deslizamento, em termos de sentimento, a galera que sofreu, cara, não tem como comparar. Exato. Mas em termos de magnitude, pra gente voltar pra comparação, eu acho que, assim, o mais razoável que eu vi foi a galera do New York Times falando que foi uma parada nível furacão Katrina. É isso aí. Pra comparar com a sensação dos Estados Unidos. Mas mesmo Katrina não é uma boa comparação, eu já vou explicar o porquê. Sim, foi o mais próximo que eu falei assim, putz, isso aí é minimamente razoável de dizer. Vamos lá, tem algumas coisas que são importantes dizer sobre magnitude, então, vai, eu achava que a gente ia tocar nesse assunto mais pra frente, mas como a conversa é livre, vamos falar disso agora, então. A questão é a seguinte, no momento da gravação desse podcast, 87% dos municípios do Rio Grande do Sul foram afetados por inundações. 87% dos municípios do Rio Grande do Sul. Isso significa um estado quase inteiro. A comparação, por exemplo, do Katrina, ela faz sentido no que diz respeito à devastação de uma metrópole. Então, se você comparar Porto Alegre, a região metropolitana de Porto Alegre, com Nova Orleans, eu acho que a comparação com Katrina, ela é bastante razoável. Inclusive no que diz respeito ao tempo de reconstrução que será necessário e ao tipo de devastação que é precisamente por inundação. Agora, o estado da Louisiana não foi atingido como estado do Rio Grande do Sul, tá? O estado inteiro de Louisiana não foi atingido como o estado do Rio Grande do Sul foi. Não foi todo afetado. Os danos de infraestrutura que o estado do Rio Grande do Sul a gente vai entender melhor quando as águas baixarem, não foram os mesmos danos estruturais que o estado da Louisiana passou, tá? E a outra coisa que é importante nessa história é que se você olha para Nova Orleans, a constituição urbana de Nova Orleans quando Katrina chega, o que acontece? Os focos principais de inundação, a exemplo do que acontece aí em São Gonçalo, em Niterói, Léo, você meio que sabe quais são os pontos mais vulneráveis, e geralmente esses pontos mais vulneráveis são pontos em que a população mais vulnerável está alocada. Então, mesmo com a destruição que houve em Nova Orleans, que foi brutal, houve diversos pontos nobres da cidade que permaneceram intactos. E hoje a gente está vendo o centro de Porto Alegre debaixo d'água. A gente está vendo o estádio... Eldorado do Sul sumiu, cara. Exato. A gente está vendo a Arena do Grêmio inundada. A gente está vendo o estádio do Internacional inundado. Então, o que acontece? A magnitude é maior, tá? O que leva a gente para um ponto de preocupação, que eu acho que é também relevante, que é até que ponto a gente se compadece e, cara, essa reflexão é importante e é para ser feita com muito cuidado, tá? Eu vou falar dela não como uma denúncia, mas como uma autorreflexão que eu acho que cada um deveria fazer dentro de si. Até que ponto a gente se compadece em uma grande catástrofe? Porque essa grande catástrofe acabou atingindo classes sociais mais altas. Gente que geralmente não seria atingido. Porque as pessoas que geralmente atingem, é sempre assim mesmo, então a gente não se compadece tanto. Mas agora a gente tá vendo, quem sabe, pessoas como eu, tá? Eu não tô falando de militância, nem de lacrada, não. Eu tô falando dessa reflexão a partir de mim mesmo, tá? E que talvez seja relevante pra você que tá ouvindo. Mas pessoas como eu, que cresceram num lar de classe média, que se relaciona com gente de classe média, e que de repente pode ficar mais emotivamente ligado a uma tragédia como essa, porque vê gente parecida consigo passando por isso. É gente como eu. Antes não era gente como eu. Não, sempre foi. Sempre é gente como a gente. A questão é que dessa vez no Rio Grande do Sul é todo mundo. É o cachorro caramelo, é o cavalo caramelo, é o rico, é o pobre, é a classe média, é todo mundo. Por quê? Porque é 87% dos municípios do Rio Grande do Sul, Porto Alegre quase inteira, Canoas, que não é exatamente uma cidade de gente rica, é a cidade inteira, e você tem algumas zonas que foram preservadas, cara, de alguns lugares, mas é só isso. É uma situação
temerária. Cara, tem um município, o Léo já vai falar, mas eu tava lendo aqui que tem um município, cara, que boa parte do município, tipo assim, o município vai ter que mudar de endereço. Boa parte do município vai ter que mudar de endereço. Isso a gente fala depois. Caraca, de migração climática. Refugiado climático. Depois a gente fala de migração climática, que é um tema importante pra gente falar. Legal, aqui. mas fala aí, Léo. Não, o que eu ia falar, assim, tem um pouco relação com essa questão de migração climática, né? Porque teve um pronunciamento, o Vitor falou de lacrada, aí eu me lembrei disso, que eu me recordei que aqui em casa a gente ficou conversando, eu e a Jennifer, nossa editora. Teve um pronunciamento do governo que falou de racismo climático, ou racismo ambiental, e a galera mais conservadora chiou. Não sem razão, porque uma galera mais progressista usa o termo, assim, pra dar aquela lacrada mesmo. Mas o conceito, ele tem um insight muito relevante. E eu dei um exemplo aqui, conversando com a Jennifer, de uma reportagem que eu vi quando teve enchente em Berlim, que eles mostraram uma senhora falando assim, isso a gente nunca viu, isso é coisa de África, de América do Sul, não devia estar acontecendo aqui. Caraca. Mas aqui Assustador. pode, né? Na América do Sul pode. Na África pode ter enchente, entendeu? Então, assim, é mais ou menos nessa linha do que o Fontana tá falando. E aqui no Rio de Janeiro acontece, tá? Eu não moro nas áreas mais vulneráveis do Rio de Janeiro. Existe a Baixada Fluminense, existe aqui em Niterói e São Gonçalo, mais parte da região metropolitana que alagam bastante. Minha casa está numa área que alaga em qualquer chuvinha, mas a minha casa mesmo não é afetada. Tanto assim, graças a Deus. Mas pensando em termos de mudança climática, intensificação das chuvas, uma hora vai. Mas se eu for olhar para alguém que mora na zona sul do Rio de Janeiro, Leblon, ali Ipanema, a pessoa vai dizer, isso é coisa da Baixada Fluminense, isso é coisa de quem não trabalhou o suficiente pra sair da favela, quem não se esforçou pra sair da zona de risco, de morar longe do valão, mora ali porque quer. E o que aconteceu no Rio Grande do Sul é algo que joga por terra esse tipo de argumento, que a gente aqui, eu digo a gente aqui, Sudeste e Sul, que o Bibo tá em Santa Catarina, a gente usa pra falar do Nordeste, seca é coisa do Nordeste, e a gente normaliza uma situação subhumana, que é não ter água pra beber, que é não ter como plantar, que é não ter como subsistir. E aí, quando isso acontece numa área que a gente estereotipicamente vê como mais rica, mais desenvolvida, e agora essa área, ela vai passar por um processo de reestruturação basicamente do zero, é nesse momento que, se essa retórica não cair por terra, temos um problema enorme. Porque aquilo que impedia a gente ver problemas que afetavam o nosso próximo e, em potencial, esse mesmo problema iria me afetar, se nem quando esse problema me atinge, eu consigo ter empatia pela situação do próximo, então, cara, a solução pra gente construir um caminho de ajuda, de auxílio, seja para o Rio Grande do Sul ou aqui no Rio de Janeiro, com as enchentes das regiões da favela, da Baixada, de quem mora perto do valão, a solução é só Jesus voltar. E aí os pré-milenistas e dispensacionalistas estão corretos. O mundo vai ser destruído e a gente vai embora, porque não tem como a gente construir solução alguma enquanto barreiras como essa continuarem existindo. E são vieses que só ganham algum tipo de confrontamento, às vezes, a custo de catástrofes desse tamanho. Léo, eu acho muito importante o que você trouxe e eu queria lembrar os nossos ouvintes que, assim, pela proximidade que a gente tem por causa da língua portuguesa, muitas vezes quando a gente fala em missões transculturais no ambiente evangélico brasileiro, a gente fala de Moçambique e a gente fala de Angola. E aí, volta e meia, tem uma viagem missionária para Moçambique, uma viagem missionária para Angola e tudo mais. Cara, o ano passado nós tivemos inundações em Maputo de proporções similares a essas. Mais de 100 mortos, de 30 mil desabrigados, entendeu? Muita gente, eu tenho certeza que nem ficou sabendo, e muita gente já tinha esquecido, porque já passou. Então, essa questão, ela tá lá. Nós, no Brasil, temos algumas questões, como é que eu posso dizer? Eu não quero ser profeta do caos aqui, tá, gente? Mas a gente tem algumas questões para resolver que não estão resolvidas. Antes de falar de clima. Então, a gente tem Maceió, problema sério da Braskem, da cidade que tá afundando ali. E a gente tem esses riscos das barragens em Minas. Vai acontecer ruptura de barragem em Minas? Pô, vamos botar o joelho no chão e orar para que não. Por quê? Porque pode não acontecer. Então, vamos botar o joelho no chão e orar para que não aconteça. Agora, pode acontecer. Além disso, recentemente, e aí eu não vou falar desses eventos mais distantes, lá de 2011, 2007, eu vou falar de coisas bem próximas da gente. Nós tivemos inundação e deslizamento grave no litoral norte de São Paulo, São Sebastião principalmente, Bertioga. Nós tivemos inundação grave no sul da Bahia. Nós tivemos no último ano que passou diversas inundações no interior do Rio Grande do Sul. Muitos desses lugares que agora estão debaixo d'água estavam terminando de se reconstruir. Nós tivemos recentemente região serrana do Rio. E isso aponta, aí sim, para um novo
novo cenário de mudanças climáticas que afetam o globo. Em maior grau o continente africano, e por isso eu mencionei aqui Moçambique. Mas não é só Moçambique. Moçambique a gente tem uma proximidade maior por causa da língua, mas não é só lá. Para o contexto brasileiro, Rio Grande do Sul marca uma espécie de incidente inaugural. O que eu tô querendo chamar de incidente inaugural? Eita. Eu tô querendo dizer o seguinte, gente. Podemos orar para nada acontecer, e essa é a minha vontade, esse é o meu desejo. Agora, a chance de outros acontecerem, talvez numa proporção um pouco menor, mas veja só, se acontecer um incidente de proporções metade do tamanho do Rio Grande do Sul, é metade de um estado brasileiro. Ou, vamos lá, se acontecesse em Sergipe, era o estado inteiro. Se acontecesse em Alagoas, era o estado inteiro. Tá? A extensão territorial, você fala em 87% dos municípios do Rio Grande do Sul, já é ruim pra a extensão territorial do estado do Rio Grande do Sul é considerável. Isso daí não é pouco. Então a gente está falando de proporções que a gente não está acostumado a lidar. A gente vai começar a entender quando a água baixar e a gente começar a pensar em como que a gente vai fazer para limpar e depois para reconstruir. E assim, um apelo que eu quero fazer a você que é líder eclesiástico, nos ouve e que conhece igrejas fora do Brasil e que tem iniciativas internacionais. Nós precisaremos de dinheiro estrangeiro para reconstruir o Rio Grande do Sul. Então, você que tem parcerias com igrejas, você que tem parceria com plantadores de igreja globais, igrejas americanas que investem no Brasil por causa de seminário, por causa de evento, não tem causa mais urgente para uma igreja americana investir no Brasil do que na reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. A gente pode pensar agora no socorro mais básico e mais urgente, a gente simplesmente viabilizar internamente o que a gente puder. Agora, a hora que a água começar a baixar e a gente tiver que limpar a lama, que reconstruir estrada, que reconstruir casa, igreja, posto de saúde, escola, hospital, infraestrutura, você que tem contato com gente de fora, essa é a hora para você sensibilizar os seus parceiros ministeriais e dizer para eles, eu não sei como é que é o teu foco de ajuda humanitária, mas o Rio Grande do Sul está precisando. E eu tenho uma experiência com americanos, com todas as críticas que eu tenho que fazer para a igreja americana, que vocês, quem acompanha o BTcast há mais tempo sabe que eu faço, uma virtude eles têm, eles são generosos, cara. Eles são generosos. É, legal. Sim, ajudam vários projetos, várias igrejas envolvidas com vários projetos, né? E são muitas demandas do mundo, né, galera? A verdade é essa. São muitas demandas do mundo e, sem sombra de dúvida, apareceu agora essa aí no Rio Grande do Sul. O Vitor falando, né? Realmente, o estado do Rio Grande do Sul, ele é enorme, né, cara? Ele é enorme. Mano, se parar pra pensar que 80%, né, mais de 80% do estado ficou debaixo d'água, é realmente assustador. Vamos lá, o Vitor toca num ponto que é bem delicado, né? São tragédias anunciadas. São tragédias anunciadas. E a do Rio Grande do Sul, de alguma forma, estava sendo anunciada, né? Você tem vídeo do professor aí em 2022 falando e tal, daí você já teve casos em 2023 e tal, porque de fato tem lugares que o crescimento foi desordenado, foi mal construído, foi mal pensado, planos de governo, e aqui não é pra ficar uma briga de fla-flu, não é isso, né? Porque não é um problema do governo atual. Tá bom, gente? É um desgoverno nesse sentido ambiental que se arrasta aí por muito tempo. Pode ser um problema do governo atual. Pode. E certamente há falhas. Sem dúvida. Tanto do governo federal, quanto do governo do estado do Rio Grande do Sul, quanto dos municípios. O que a gente está dizendo é que o nosso intuito não é partidário. Exato. O que a gente quer não é apontar uma solução em que um partido ou um grupo político tem a chave para resolver essas questões e outro não tem. Não é essa a nossa intenção aqui agora. Exato, eu tenho visto muita gente dizer para não politizar a tragédia. Eu prefiro usar a palavra partidarizar a tragédia, porque é uma tragédia política, inevitavelmente. Boa. Inevitavelmente é uma tragédia política. Mas o que nós não queremos é partidarizar essa tragédia. É dar a entender às pessoas de que a solução a partir de agora é fortalecer um grupo político em detrimento de outro. Não. O que politicamente a gente pode pensar e deve,
começar a pensar é dentro das nossas próprias comunidades de base e influência política, começar a exigir, inclusive dentro do nosso espectro político, que haja soluções ambientais nos programas de governo, de prevenção. Ah, mas o cara é de direita. Tá, o cara de direita a partir de agora vai ter que ter plano de prevenção. Ah, mas o cara é de esquerda. Tá, o cara de esquerda vai ter que ter plano de prevenção. Isso. E isso inclui resolver o déficit habitacional, alocação de pessoas para longe das áreas de maior risco, planos de infraestrutura para escoamento de águas, tirar imóveis das zonas de maior risco de deslizamento, porque agora a gente está falando muito de inundação, mas deslizamento é uma das causas mais frequentes de catástrofes no Brasil. Deslizamento é tão importante quão ou mais do que inundação no Brasil. Tudo isso tem que estar contemplado. E tem que estar contemplado também, para a esquerda e para a direita, uma agenda que leve a sério as questões de mudanças climáticas globais, o tal do aquecimento global. Esquerdista! Então, esse que é o problema. Nós, quem é conservador, eu vou falar aqui só dessa vez, tá? Desse jeito. A gente que é conservador, nós que somos de direita, precisamos fazer entrar na cabeça dos nossos representantes de direita que a direita pode cuidar do meio ambiente, não tem problema nenhum nisso. E aqui eu faço um adendo, galera. Tão importante quanto o direito de lutar pela vida do feto é lutar pelo direito desta criança ter um lugar para morar seguro, né? Então, assim... de sobreviver depois que nasceu. Vou estender um pouquinho mais o argumento do Fontana, porque essa é uma coisa que estava engatilhada aqui para falar também. Politizar não é o termo correto, mas sim partidarizar a tragédia. Eu vou lá mudar o título do meu vídeo, já entendi. Mas eu usei politizar com o sentido de partidarizar. Mas vocês estão certos, vocês estão certos. Eu entendo, a gente entende, viu? Tá perdoado. Eu não ligo muito pra esses rótulos de conservador, esquerdista, direitista, me chama do que você quiser, eu sei o que eu sou. Sou de Jesus. Mas o meu ponto aqui e tem a ver com as fake news que circulam e que ajudam a partidarizar ainda mais o problema. Pela questão da maioria de nós desconhecer o funcionamento da burocracia do Estado, e da burocracia, eu não estou usando burocracia no sentido pejorativo, mas de como o Estado funciona, é muito comum que elementos importantes para entender como que a ajuda do governo, a que funciona um pouquinho, conseguiria chegar lá no Rio Grande do Sul, chegaria, mas como a gente não entende, começa a circular um monte de coisa. O exemplo clássico aí foi a atrapalhada do SBT com o lance dos caminhões, porque, vamos lá, eventualmente, um caminhão foi multado, 1 ou 2. Noticiou-se isso como se fossem todos os caminhões. Vem a Agência Nacional de Transportes e diz que não era a diretriz oficial. O que estava acontecendo? Todo caminhão é pesado por procedimento. Até porque é questão de segurança de estrada. Não adianta você levar um caminhão cheio de doação para o Rio Grande do Sul, o caminhão tá mais pesado que o normal, tomba na pista, a doação não chega. E aí o caminhão sendo parado e eventualmente um ou outro sujeito multou um caminhão ou outro fora da direção da Agência Nacional de Transportes, por qualquer motivo que seja, falha de comunicação, uma índole, isso aí virou uma notícia de que o governo está barrando doações. Não é isso, gente. Mas porque existe um procedimento padrão que é pesagem de caminhão, que muita gente desconsiderou isso no meio do caminho, criou-se uma fake news sobre todo um procedimento do governo operar logisticamente lá. Isso com todas as falhas que o Estado brasileiro tem, e a gente considera que, ou questões de orçamento emergencial, isso precisa entrar em lei de discrição orçamentária. O governo não tem como agora fazer cair de paraquedas lá um pacote de 50 bilhões no Rio Grande do Sul, sendo que agora a gente ainda tá na fase de ver se as pessoas estão vivas, fazer com que as pessoas permaneçam vivas, né? Eu penso que a situação poderia ser descrita assim, numa analogia, como alguém que acabou de sofrer um acidente na sua frente, você tem dinheiro pra resolver a situação, mas você não sabe se a pessoa vai precisar de cirurgia no coração, de cirurgia nos ossos, cirurgia daquilo, resolve o problema e faz igual bom samaritano, depois você pede a conta. Isso pra tentar ilustrar, porque o Estado tem um procedimento pra fazer essas coisas andarem. Se esse procedimento é mais rápido ou mais lento, isso é um problema de política técnica, que tá para além de esquerda, direita, quem tá no governo, quem deixa de estar no governo, e por isso que politizar é importante, mas partidarizar não, porque independente do governo atual, os problemas técnicos perdurarão por mais tempo que o período de governo. Uma das coisas mais importantes no que o Léo tá falando, do funcionamento do Estado, se encontra a nossa predileção por pegar pautas nacionais e trazê-las para o debate local. E isso é um problema sério. Por que eu tô falando isso? Porque existem coisas que o Estado faz que funcionam. Você vai me dizer, mas é pouco. E, cara, eu como liberal econômico, vou concordar com você que tem pouca coisa que o Estado faz que é eficiente, tá? Só que assim, quando você olha
quais são as coisas que o Estado fez nessa tragédia que a gente já sabe que funcionou? São coisas que só o Estado poderia fazer. Então, do que eu tô falando? Eu tô falando de monitoramento e alerta. Botar um satélite em órbita, nenhum ente privado vai conseguir, a não ser o Elon Musk, tá bom? Nós não temos um Elon Musk no Brasil, e os candidatos a Elon Musk no Brasil quebraram a Americanas, tá? Então, não é só o Estado que é problemático. Calma, Azaghal. E mesmo assim tem que garantir que o Elon Musk queira usar o satélite para o serviço do bem comum. E aí, vamos lá, eu tenho falado sobre isso nas redes nos últimos dias, nós temos duas instituições que funcionam muito bem no Brasil. Uma delas é o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O INPE não é de direita, o INPE não é de esquerda. O INPE tem pesquisadores da área acadêmica, e aí você vai falar, pesquisadores da área acadêmica são tudo de esquerda, Vitor. E pesquisadores militares, e aí eu vou falar, pesquisadores militares em geral são de direita. O INPE é onde essa turma se encontra e fala mais alto o modelo matemático. Fala mais alto você jogar as coisas na estatística, olhar para os dados e ver o que vai acontecer. INPE, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, você pega o satélite, joga ele na órbita, olha as imagens, pega essas imagens, joga dentro das funções, aí dentro das funções você vai estimar quais são as variáveis, vai fazer cálculos e vai prever aquilo que acontece. Próximo ao INPE, na mesma cidade de São José dos Campos, só lembrando a você, o que fica também em São José dos Campos, o ITA, aquele vestibular que mesmo que você estudasse, você não iria passar. Brincadeira, alguns de vocês passariam, quem sabe? Talvez. Meu cunhado passou. Aí, ó, tá vendo? Sempre tem um cabeção nerd aí pra passar no ITA. Seu cunhado, o Vivo? Passou em segundo, rapaz. Olha só, cara, tá vendo só? Cara, fera. Esse é. São José dos Campos é um núcleo intelectual no país, na área de ciências naturais, na área de previsão do tempo, inclusive. Nessa mesma cidade de São José dos Campos, você tem um negócio chamado CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento para Desastres Naturais. O INPE e o CEMADEM emitiram alertas a respeito do que iria acontecer no Rio Grande do Sul desde o dia 30 de abril. Aliás, acho que até antes, mas alertas para a região metropolitana de Porto Alegre começou no dia 30 de abril com risco moderado. E risco moderado é diferente de perigo moderado. Risco é a probabilidade da coisa acontecer. Perigo é o tamanho do caos a hora que a coisa acontece, tá? Então era um risco moderado para acontecer, 50% de chance de acontecer uma tragédia. 50% de chance de acontecer uma tragédia é alto pra caramba, tá? Depois foi para um alerta alto e depois muito alto, 2 dias antes de encher, por exemplo, canoas de água. Então você tá vendo a coisa num âmbito técnico do Estado sendo bem feito. Se esse alerta fosse passado pelas autoridades locais para a população a tempo, você teria uma chance de ter uma melhor evacuação. Então, onde que a coisa trombou? E a gente já pode dizer hoje, na sexta-feira, dia 10 de maio, onde que a coisa trombou aqui? E tem vídeo de prefeito de cidade da região metropolitana de Porto Alegre dizendo, olha, não vamos criar alarme. Vocês já devem ter ouvido esse tipo de papo com outras crises que a gente viveu no Brasil, né? Se o prefeito tivesse chegado 2 dias antes e falasse, pega o que você tem e saia, você não sairia? Talvez não. Talvez você fale, não, o prefeito tá me enganando. Não, eu vou deixar aqui e vai ter saque. Talvez. O ponto é, agora que a gente sabe que vai inundar as regiões banhadas pela Lagoa dos Patos, aí os prefeitos de Rio Grande, de Pelotas, estão dizendo pro povo sair. E pelo menos tem gente com a mão na consciência que tá saindo. Desse jeito você consegue preservar um pouquinho de patrimônio das pessoas e você consegue, sobretudo, preservar vidas. Poxa vida, é uma prevenção que não é uma prevenção, porque a catástrofe ia acontecer de qualquer jeito. Mas algumas vidas teriam sido salvas, porque os alertas foram emitidos. Agora, não tem sirene. As defesas civis e os prefeitos, que são as autoridades locais, e esse é o problema da gente nacionalizar discussões locais. Tocar sirene e mandar evacuar não é de esquerda ou de direita, é de prefeito, não é de política nacional. A gente já tá com uma crise de água potável, de alimento, obviamente, vai ser difícil se alimentar no Rio Grande do Sul nos próximos dias, e daqui a pouco a gente vai ter uma crise sanitária. E isso não é profeta do caos, isso vai acontecer. Por questões óbvias, gente. Então, o que acontece? Algumas coisas a gente depende de Estado, e algumas dessas coisas funcionaram. Agora, a gente tem que garantir que, uma vez que elas funcionam, alcancem as autoridades locais de maneira que elas sejam capazes de bolar rotas de evacuação, zonas de evacuação. Por que eu tô dizendo isso?
porque Rio Grande do Sul marca um evento inaugural. A gente já teve alguns outros que estão vindo, que a frequência tá aumentando, que toda hora a gente tá vendo, ó, inundação de novo, deslizamento outra vez, ó, não sei o quê. Mas das proporções do Rio Grande do Sul, vai ser desse que a gente vai lembrar daqui pra frente. E vai acontecer em outros lugares do Brasil. E se o prefeito da sua cidade enganar o povo de novo, se a defesa civil da sua cidade tiver com o orçamento cortado outra vez, então a agenda de desastre vai ter que estar no plano de governo de político de direita, de político de esquerda, de político de centro. Essa é uma pauta, acho que é interessante, porque geralmente quando a gente fala em política e fé, é muito comum as pautas morais. Foi até o adendo que eu fiz na fala anteriormente. Sempre é esse lance moral, né? É o aborto, é a ideologia de gênero, como eles falam. E eu não tô minimizando essas pautas, tá, galera? Não é essa discussão, espero que você tenha maturidade pra isso. Mas, de fato, a questão ambiental, olha, você pode até não acreditar em aquecimento global, porque essa discussão ela é bem ferrenha aí nas redes sociais e tal. Não, porque o cientista ganhador do prêmio Nobel... Mas na academia não é, tá? Quem se informa por rede social é corresponsável pelo que tá acontecendo. Eita, olha aí. Então... Se você se informa sobre teologia por rede social, não use o Bíblia como palavra final, nem Exato, né? Podcast. Uhum. Se informa sobre teologia por rede social, tá errado. E sobre ciência também. Por WhatsApp, piorou. Aí sim, aquele PowerPoint montadinho. O que eu quero dizer é o seguinte, manda um e-mail pro INPE. Eu tenho um ouvinte de Bibotalk, morador de Canoas, ouvinte do Bibotalk, assiste meu canal também, um cara super legal. E ele falou, Vitor, eu queria entender melhor o que aconteceu. E ele pegou uma mensagem no site do INPE, no Fale Conosco, e mandou. E no meio desse caos todo, o INPE respondeu, Henrique, individualmente. É muito legal, muito legal. Eu tive no INPE também, no Semadem lá, um trabalho incrível. E diga-se de passagem, teve muito apoio no governo Bolsonaro, né? Que é um governo dito de direita e tal, né? É o que eu tô falando, o INPE, ele tem militar lá dentro e ele tem pesquisador vindo da universidade. Não é uma questão de esquerda e direita. Independente se você acredita ou não no aquecimento global e você tem as suas fontes aí, é que isso eu acho que já transcendeu essa discussão de alguma forma. Tá? Porque se a gente olhar, agora o Léo entra, se a gente olhar pra história, cara, as coisas estão aumentando. O espaçamento entre as tragédias, elas estão diminuindo. E isso é um sinalizador, galera. Então, assim, eu penso que não é mais uma discussão, não, porque aquecimento global é coisa disso, daquilo. Beleza, tu não quer usar o termo aquecimento global? Tu não acredita nisso? Tá bom. Mas vamos olhar então, olha pro jornal, escolhe um jornal da sua preferência e vê, as coisas estão acontecendo cada vez mais, com um espaçamento menor. Isso é indicativo de alguma coisa. Qual é a resposta que você dá para isso? Eu não sei. O fato é que está acontecendo. E agora, os candidatos evangélicos, a galera que é envolvida com política e é evangélica, precisa colocar essas pautas de infraestrutura, de meio ambiente, de programa de emergência, de evacuação, uma questão de prevenção. Porque o problema na nossa política, no que diz respeito a meio ambiente e tal, é que é sempre reativo, né? Aconteceu a desgraça, precisamos fazer alguma coisa agora. Nos falta prevenção, né? E tem vários lugares aqui em Santa Catarina que o pessoal já canta a bola. Cara, essa região aqui propícia pra enchente e sumir no mapa, sei lá, daqui a quanto tempo, entendeu? E aí, o que a gente tá fazendo? Basicamente todo o estado do Brasil, Bibo. Mas assim, em termos de igreja, é porque a gente tem uma discussão política que ela é partidarizada. Exato. E ela foca em agenda, mas a gente não tem teologia política. Quando eu dei aula de teologia política no seminário, foi um dos pontos que eu mais bati. Quando a gente chega direto pra falar de aborto, a gente tá falando de uma pauta, a gente tá discutindo a agenda de governo. A gente não fez teologia sobre o que é vida. A gente não fez teologia sobre o que é família. A gente não fez teologia sobre o que é amparo. A gente não discutiu aplicações sociais da misericórdia ou aplicações sociais da doutrina da reconciliação, como o Miroslav Volf faz brilhantemente. A gente não discutiu o que é justiça. Tá aí uma discussão bem básica. Tim Keller, justiça generosa, mas tem gente que não lê com medo de ser esquerdista. Entendeu? Tim Keller. A gente prefere cortar logo pra discussão de pauta e agenda, porque isso é fácil de resolver, é só apertar um botão na urna. Não me exige pensar e olhar pra Bíblia e ver uma coisa que tá ali, de Gênesis e Apocalipse. O que pra mim me irrita profundamente em vários comentários evangélicos sobre a tragédia é que a galera prefere ver
o rosto de Satanás no mapa da bacia hidrográfica do Guaíba ao olhar Gênesis mandando a gente cultivar e guardar a criação. A galera prefere relacionar a tragédia com o show da Madonna, tem nada a ver com isso, a olhar pra Levítico falando que a terra precisa de descanso. A galera prefere cobrar o governo do Rio de Janeiro por supostamente ter dado dinheiro pra Madonna, e não foi isso, o dinheiro público foi pra segurança. Por mais que a gente possa ter N críticas ao show, essa não é viável, e não olha pra Apocalipse dizendo que Deus virá destruir os que destroem a terra. Isso tá ali, Gênesis e Apocalipse. O nosso culto a Deus, a qualidade dele é medida por uma das formas, pelo jeito que a gente cuida do mundo que Deus criou e das pessoas que ele criou. Se nesse momento que a gente precisa prestar assistência, pensar o cuidado, a misericórdia da igreja, e como a gente vai cuidar da criação que agora geme e chora, a gente tá preocupado em enxergar Satanás no mundo que Deus criou, então, cara, que tipo de cristianismo é esse que a gente tem? Que tipo de teologia política a gente tem? É uma antiteologia política, pra falar a verdade, porque nos afasta da teologia e da política. A gente vira marionete. É isso que eu penso. Eu acho que você tá coberto de razão, Léo. E, de novo, toca num ponto que eu acho que nesse aspecto a igreja, ela não merece só bordoada, sabe? Aliás, pelo contrário. Tem uma parte do evangelicalismo e vai resolver o problema de consciência próprio apertando um botão na urna e discutindo na rede social. E vai falar, pô, beleza, passou. E uma outra parte que vai jogar isso na conta da batalha espiritual e enxergar o diabo na bacia do Guaíba também. Tem uma parte. Mas, felizmente, o que a gente tem visto é o povo de Deus profundamente mobilizado, tanto em doações quanto em voluntariado. E o que eu sempre penso é o seguinte: por que o cara quer aliviar a consciência dele com uma discussão partidária? De apertar o botão ou de mandar uma mensagem no WhatsApp para aliviar a consciência. Porque é fácil, porque não dá trabalho. E cobrar o prefeito para saber se tem plano de evacuação dá trabalho. Agora, fazer o que as igrejas têm feito em prol do próximo no Rio Grande do Sul também dá trabalho, dá muito trabalho, as igrejas têm feito. Nossa, mano, a galera tá... Mano, sim. A gente fala de igreja, né, porque é o nosso métier aqui, é o que a gente mais acompanha de perto. A gente sabe que outras organizações, associações têm se mobilizado também, mas a gente fala aqui de igreja porque é o que a gente acompanha de perto, que tem amigos e contatos e tal. E, cara, é uma parada, assim, impressionante. Igrejas do Brasil inteiro, é impressionante. E aí o apelo é que, e eu acho que o Bibo fez com inteligência, é que parte desse esforço, passada a urgência e a emergência, esse esforço seja direcionado para prevenções. O ponto que eu toco, às vezes, com um pouco mais de energia aqui, um pouco mais pesado, é que no caso brasileiro em especial, essa prevenção passa pela manutenção das matas, em especial da floresta amazônica. O nosso ciclo de chuvas depende da preservação da floresta amazônica. Então, para nós, brasileiros em especial, nós estamos vendo essas catástrofes ficando cada vez mais frequentes, mas aqueles de nós brasileiros que moramos nos estados que foram atingidos por sucessivas ondas de calor esse ano, as ondas de calor são também reflexo desse processo de mudanças climáticas. E a regulação dessas ondas de calor na parte mais central do Brasil, ela é uma regulação dependente da mata da floresta amazônica. Ou seja, quando você aumenta as queimadas, aumenta o desmatamento, e principalmente quando você privilegia a ocupação de área de floresta para produzir pasto, soja e garimpo, o que acaba acontecendo é precisamente o fenômeno climático que a gente está assistindo. A frente fria, que deveria chegar aqui em São Paulo, talvez no norte do Paraná, em Minas Gerais, ela esbarra nessa enorme barreira da bolha de calor e ela não chega aqui, ela fica no sul e chove no sul. E a chuva que deveria estar chovendo em São Paulo, chove lá. E isso fará, cumulativamente, com que não chova nos reservatórios de água do Sudeste, e isso provocará crises hídricas. Então o problema da chuva do Rio Grande do Sul é de chuva lá, mas é de seca em outro lugar. Por quê? Porque o clima ele é global. Já diria o Sérgio Sacani, né? O clima não distingue para qual país ele está indo. Se tem que chover, vai chover. Se tiver que fazer seca, vai fazer seca. E aí o que acontece? A gente precisa despartidarizar, e isso pode começar na igreja, tá? Mas a gente precisa despartidarizar uma conversa técnica a respeito de preservação amazônica. E por que eu digo que é uma conversa técnica a esse respeito? Porque se você for para a Embrapa, por exemplo,
É Empresa Brasileira de Produção Agrícola. Em tese, o agro é de direita, tá? É lógico que você vai ter pessoas dentro do agro de direita, pessoas de centro, né? Em tese seria de direita. A Embrapa é a empresa que vai pesquisar solo, melhoramento genético de planta. Então vamos selecionar aqui as melhores sementes para ter uma próxima safra legal. E a Embrapa, ela tem uma grande atuação na pesquisa do uso das áreas agrícolas ou agricultáveis do Brasil. E a gente pode expandir a área agricultável brasileira sem desmatar ainda bastante. Isso é dado da Embrapa, isso é a Embrapa que diz, é o próprio pessoal do agro. Então a gente precisa despartidarizar essa história de que o sucesso da Amazônia, a evolução da Amazônia é derrubando árvore para plantar mais, é ocupar a Amazônia. Isso é um papo da década de 70, é uma discussão técnica e que passa pelos pastores que são formadores de opinião em não reproduzir achismo. E a questão do aquecimento global, quando eu falo que assim, tem discussão na rede social, mas na academia não, o que acontece? Para discutir aquecimento global e antropogênese de aquecimento global, é a ideia de que o aquecimento global é gerado pelo homem. Se a gente quer discutir aquecimento global antropogenético ou não, essa discussão não se dá no âmbito da política e da partidarização. Essa discussão se dá no âmbito da equação. Ou seja, é pegar os modelos matemáticos e dizer, olha, esse modelo matemático que está sendo utilizado para dizer que o homem provocou aquecimento global está esquecendo de contemplar essa e aquela variável. E eu simulei as contas aqui no meu computador e deu outra coisa. Aí a gente está fazendo uma discussão séria sobre antropogênese de aquecimento global. Agora, simplesmente dizer que o fulaninho disse não sei o que lá, se ele não te mostrou a função, se ele não te mostrou o gráfico, é só propaganda. Boa, boa. Gente, vamos encerrando a conversa aqui e a gente nem entrou na parte teológica. A gente volta em outro momento pra falar aqui da parte teológica. A gente ficou nessa parte mais técnica, burocrática, porque, esse assunto é chato. Então é por a gente achar chato que muitas vezes a gente entra nos buracos, tá? E a gente precisa. Eu tive lá no INPE também, no Semadem, acho que umas 2 vezes por ano, alguns pastores, líderes, influencers cristãos são levados lá por uma iniciativa que esqueci o nome da instituição. É a IRRI, é a Iniciativa Interreligiosa pela Preservação das Florestas. É, uma coisa assim. Então, uma iniciativa bem bacana e tal. Então, assim, gente, é um assunto que tem que estar na pauta dos nossos candidatos, tá? Falando aqui um português bem claro, os nossos candidatos, aqueles que a gente quer apoiar nas igrejas e tal, eles precisam começar a falar sobre isso também. É um assunto importante e a gente tá vendo aí que a negligência desses assuntos, ela é complicada, né? Então, e como o Vitor disse, ele não é um profeta do caos, ele não é um profeta no sentido do que ele tá falando, são dados, é matemática e a probabilidade é altíssima, né? Então, é o quando, né? Não é nem se vai, é quando. E estaremos preparados para isso? Então, é algo muito sério. Léo, sua palavra final nesse episódio? A minha palavra final ela vai na direção que o Fontana comentou de a igreja poder despartidarizar essa discussão. Ela não só pode no sentido de possibilidade, mas pode no sentido de ser capacitada. Porque, para começar aqui, se você já é ouvinte do Bibotalk, você já ouviu algum BTcast ABC2 sobre antropoceno, sobre ecoteologia, sobre os cursos da ABC2 de cuidado com a criação, etc. Mas também, volta um pouquinho nesse episódio, porque eu falei de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia deixa muito claro que o culto a Deus tem uma implicação direta no cuidado com a criação e com as pessoas. Mas também em termos de história da teologia, cara, a gente volta até a Idade Média, Francisco de Assis, Hildegard de Bingen, a gente volta até os puritanos, seja os mais radicais, como Gerard Winstanley, ou os puritanos da América. A gente fala dos presbiterianos conservadores ou progressistas que criaram as primeiras reservas florestais nos Estados Unidos. Tudo baseado na ética que Deus criou um mundo e mantém um pacto com esse mundo de preservação. E o nosso pecado está destruindo esse mundo. Deus vai restaurar tudo? Vai, mas ele nos deu a missão de sermos embaixadores de um mundo renovado. E a gente leva essa renovação onde a gente está. E essa renovação é cuidar do mundo que Deus criou do jeito que Deus gostaria que ele fosse cuidado.
Então, assim, a gente tem um amplo conjunto de ferramentas teológicas para cuidar desse assunto. As discussões partidárias, discussões de agenda política, as discussões de batalha espiritual, de show da Madonna e diabo na bacia do Guaíba, elas tiram os nossos olhos desses recursos riquíssimos que a própria igreja tem e já construiu ao longo dos séculos. E a gente fica ignorando essa caixa de ferramentas gigantesca que a gente tem e indo procurar o ouro dos tolos nessas teorias conspiratórias e espirituais aí. Gente, queremos reforçar o Pix da Aliança Evangélica, ele está aqui na descrição deste episódio. Doe o quanto você puder, tá bom? Bibo, não posso doar dinheiro nesse momento da minha vida, quero doar outra coisa. Veja bem a roupa que você vai estar doando, porque às vezes se é a roupa que você tem para doar, já ficou claro, né? Talvez não seja o que eles estejam precisando agora, tá? Verifique aí nos pontos de coleta da sua cidade quais são as necessidades urgentes para atender lá. Galera, é isso. Se informe, tá bom? Cuidado. Geralmente, coisas grandes, né? Grandes acontecimentos geram realmente esse partidarismo. Tome muito cuidado em compartilhar notícias. Espera um pouco para averiguar, porque é aquela coisa. Tem coisa que é verdade, tem coisa que é mentira, tem coisa que é mentira com verdade. Então, assim, sabe? O que a galera precisa agora é de ajuda mesmo e não do nosso partidarismo, tá bom? É isso. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Obrigado, Vitor, por atender esse convite em cima do laço. Também, Léo, obrigado. gente, é isso. Voltamos a semana que vem com mais podcasts aqui, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.